Então aqui nós vamos mostrar umas imagens de cintilografia interessante, semelhante a essa paciente. Vocês veem que é um nódulo tóxico, está funcionando demais, fez a supressão com T3, com sinomel, e depois foi dado o estímulo e mostrando aparecimento do lobo esquerdo. Esse outro caso, é como eu falei no início, o nódulo normocaptante, ele pode, aliás, um nódulo que às vezes aparentemente é normocaptante na cintilografia, ele pode estar se tornando autônomo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a supressão, ver se esse nódulo é suprimido. Foi feita a supressão com T3 e mostrou então que esse nódulo, que ficaria mais ou menos no lado direito, ele não foi suprimido, ele está ali. Então, era um nódulo normofuncionante já com uma característica para ser hiperfuncionante. Já estava caminhando para o hiperfuncionante. Esse outro caso é de um paciente também lá no Hospital da Lagoa, que ele veio ao ambulatório com uma imagem, apresentando uma tumoração no pescoço, acima da tireoide. Então, pelo exame clínico, a consistência cística, nós mandamos ele colocar a língua para fora e para dentro, mostrando que esse nódulo, ele se mexia. Então, caracterizou então um cisto tireoglosso. Olha, reparem assim de lado, a cintilografia mostrando um nódulo cístico ali, não captando nada de iodo, e ele foi operado, era um cisto tireoglosso. Esse outro paciente é um senhor idoso, tinha mais de 70 anos, com um nódulo volumoso e com uma imagem cística dentro do nódulo. Poderia caracterizar até uma parte de malignidade. O ultrassom, quando aparece cisto na tireoide, tem uma incidência mais ou menos de 10 a 15% de malignidade, com 13% de média. Então, mandei fazer uma punção, tanto no cisto como na parte sólida, mas deu um coloide benigno. E mostrando aqui no próximo slide ali que o nódulo diminuiu de tamanho pela punção. Ele evoluiu bem, continua com o nódulo, mas não tem a característica de malignidade, está bem. Essa é a cintilografia dele. Reparem só que o lobo direito da tireoide está praticamente tomado pelo cisto, mostrando a captação só na parte sólida do lado direito. Esse paciente internou no hospital com dispneia, disfagia e com essa imensa massa na região cervical de evolução durante 4 a 6 meses. Então, ao exame clínico, vimos que o paciente estava muito debilitado e fizemos uma punção nessa região e deu um carcinoma diferenciado. O paciente acabou falecendo, um caso muito grave. Então, dentro da tireoide, nós temos uma patologia, um exame importante que é a punção biópsia de agulha fina. A punção biópsia de agulha fina vai mostrar realmente se isso é um câncer, se é um benigno ou maligno. Embora os trabalhos, principalmente do grupo sueco, Karolinska Hospital, mostram que a punção biópsia tem que ser feita por um patologista experiente, ele mesmo colhe o material e ele mesmo examina. Com isso, a incidência de falso negativo, falso positivo, caiu muito. Eles têm uma experiência muito interessante, que eles têm mais de 25 mil biópsias de aspiração de agulha fina, isso em 1978, quando eles publicaram um trabalho sobre punção biópsia de agulha fina. Hoje deve estar muito mais. Nesse trabalho, eles mostraram que 2,2% eram considerados negativos, mas eram positivos. Quer dizer, deu a biópsia como benigno e era maligno. Mas quando era maligno, era maligno. Então, era quase 100% para eles, quando fizesse o diagnóstico de maligno, era maligno. E isso também varia muito agora no serviço, e dessa parte de negativo para ser positivo, de
de 1,5% até 6%, 7% de pensar que é negativo e é positivo. Bom, então, dentro da nossa experiência, eu acho que a punção de biópsia com agulha fina é muito importante, indicada naqueles casos que eu já falei no início, quando a gente suspeita de uma malignidade. E não puncionar o nódulo à torta e à direito. Quando tem uma característica benigna, nódulo pequeno, não tem calcificação, não tem nada, fica observando através do ultrassom. Observando através do ultrassom, a gente vai ver se esse nódulo vai começar a crescer ou não vai crescer, como é que ele vai se comportar. Às vezes esses nódulos císticos podem espontaneamente desaparecerem, pode acontecer isso. Então, a punção biópsia restringe mais nos casos que a gente suspeita realmente pelo ultrassom de malignidade.